Eu vou fazer primeiro uma declaração de conflito. Eu, até há 5 anos atrás, era aquilo que os americanos chamam hospitalista. Via os meus doentes deitados numa cama e com um soro pendurado à cabeceira. Sim, tá bom? E, e alguém me fez a partida de me convidar para tornar um grupo de pessoas aleatoriamente escolhidas, pessoas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistente social, para criar a unidade de hospitalização domiciliária do meu hospital onde eu trabalho há mais de 40 anos. Achei que não era bem o meu perfil, e entretanto comecei a informar-me e achei que era um desafio interessante e acabei por aceitar e ainda lá estou. A hospitalização domiciliária começou em Portugal tardiamente, há cerca de 9 anos, no Hospital Garcia Dorta, com um grande documento da doutora Francisca Del Pu, e por estrita necessidade de tirar doentes, sobretudo do serviço de urgência. Os serviços de urgência são e vão continuar a ser um caos, uns melhores e outros piores. Garcia Dorta era um exemplo de horas de espera, muitos doentes acumulados, portanto, era absolutamente necessário tirar os doentes que não precisassem estritamente ficar no hospital, que aí ficassem e as coisas correram bem. Ela teve algum trabalho em convencer o Conselho de Administração, mas, por fim, toda a gente percebeu que era um método de poupança. E aí as coisas começaram a funcionar, como sempre os custos funcionam à frente do bem-estar, e de facto foi isso que foi importante. Entretanto, só em 2018 é que foi publicado o decreto-lei que regulamenta a existência das unidades de hospitalização domiciliária, que são neste momento cerca de 42, penso eu, porque há 4 ou 5 pertencem a um grupo privado, mas que funcionam com as mesmas regras e com o mesmo tipo de atitude que nós, e portanto estão incluídas nestas 42. Temos um coordenador nacional, que depende diretamente do Ministério da Saúde, que é o Dr. Delfim Rodrigues, e que é um entusiasta da hospitalização domiciliária, e é um homem com uma dinâmica que eu acho que é incomparável e que nos apoia, nos incita e nos estimula muito a fazer coisas novas e a construir algo mais à frente. Portanto, este foi o meu conflito maior, foi aceitar este desafio, depois de quase 20 anos de serviço de urgência e, portanto, é uma vida muito mais calma, devo confessar. Ora bom, para além disto, este é um mundo real. É um mundo real em que funcionamos ao pé dos doentes, entramos no mundo deles, entramos em casa deles, vemos os animais de estimação deles, sabemos que eles estão confortáveis, eles respondem-nos, pelo menos pelos inquéritos de satisfação que habitualmente entregamos no fim, que nos devolvem, gostam desta proximidade, gostam do toque, como dizia a doutora Cristina Vaz, é o toque, é o olhar e é a participação na vida deles, na realidade deles, no quarto deles, na cama deles. Como eu costumo dizer, não há nada melhor para um doente do que poder utilizar a sua própria casa de banho, comer a sua própria comida feita na sua cozinha, ver a sua televisão, ter o seu comando, não ter que partilhar com ninguém e estar tranquilo em casa, e nós vamos lá visitá-lo 1 ou 2 vezes por dia, ou as vezes que forem necessárias, para fazer terapêutica. Mas eu aqui queria ainda fazer uma outra distinção entre cuidados domiciliários, que são cuidados programados do dia a dia e que são habitualmente prestados pelos cuidados primários de saúde,
ou algumas equipas hospitalares, nomeadamente assistência cardíaca ou respiratórios, que têm uma programação para vigiar os seus doentes em casa, ou porque eles não possam sair, ou porque é mais confortável para eles serem acompanhados em casa, mas que não trata agudizações. Nós, pelo contrário, tratamos exclusivamente agudizações, ou seja, os nossos doentes são doentes que precisaram de ir ao hospital, precisam ficar internados e que não precisam explicitamente ficar no hospital, ou seja, os cuidados que eles precisam podem ser fornecidos em casa, naquele conforto que eu descrevi, e portanto é um benefício importante, mas foge um pouco à linha dos apoios domiciliários, que incluem higiene, alimentação e alguns outros cuidados com os doentes, que não é a nossa, não é a nossa, não é a nossa função. Enfim, portanto, a missão das hospitalizações domiciliárias será a prestação de cuidados de saúde a cidadãos residentes na área de influência de cada unidade. Eu aqui tenho Santa Maria, mas como é óbvio, é porque é o meu, mas todos nós temos mais ou menos definido a nossa área de influência e chegamos a um raio de 30 km/30 minutos, que é o tempo que foi considerado necessário e suficiente para, se houver uma emergência, chegarmos a tempo e horas, com o INEM ou sem o INEM, mas nós habitualmente, qualquer doente que nos chama a qualquer hora do dia ou da noite, nós avançamos, vamos ver o doente e, se necessário, ou tratamos em casa, se o doente assim o entender e não quiser ir para o hospital, tratamos até onde conseguimos, ou retornamos ao hospital com ele, é muito raro, é muito pouco frequente isto acontecer. Os doentes têm que ter uma estabilidade clínica, que às vezes nos atraiçoa em qualquer momento, como toda a gente sabe, um doente está bem até determinada altura, pode em qualquer altura do seu internamento hospitalar ou fora dele, ou mesmo em estado de saúde, agudizar, e portanto isto são vicissitudes de quem pratica medicina. Portanto, levamos para casa, como eu costumo dizer, doentes, quer crónicos em fase aguda, quer doentes sem doença conhecida previamente, mas que precisem, nomeadamente, de medicação endovenosa, de oxigênio, de algum suporte ventilatório, de cuidados mais específicos, como cinesioterapia respiratória, alguma fisioterapia de recuperação, e conseguimos prestar esses cuidados em casa. Peço desculpa. Portanto, doentes agudos a precisar de cuidados hospitalares e fornecemos uma alternativa ao internamento convencional. Ai, desculpem que isto não está a obedecer-me. Calhar sou eu que não estou a carregar bem. Pronto. O flagelo das infecções nosocomiais é outra barreira que nós tentamos ultrapassar com os internamentos em casa. O doente não convive com outros doentes e os profissionais que entram eu devo dizer que nós trabalhamos durante todo o tempo da pandemia para doentes Covid e doentes não Covid. Como calculam, foi algo trabalhoso, porque os doentes Covid eram vistos no fim da visita, havia que despir e vestir aqueles fatos complicadíssimos para entrar em casa dos doentes, mas tudo isso se fez e fomos muito bem recebidos e muito ajudados pela população em geral que colaborou connosco, e os doentes, enfim, agradeceram-nos também. As infecções nosocomiais, de facto, são um flagelo do século. O uso de as doenças são cada vez mais complicadas, os doentes são cada vez mais idosos, mais frágeis, mais multidoentes, e
o hospital não é de todo o sítio para permanência prolongada e, de facto, os doentes que são tratados em casa não têm convívio com bactérias maléficas que nos, às vezes, que lhes roubam a vida e nos dão muito trabalho. A mortalidade é, obviamente, inferior e, relativamente a custos, nós não temos ainda, ao fim de, pelo menos no meu hospital, e no geral, com 8, 9 anos de unidades de hospitalização domiciliária, não temos ainda um cálculo preciso de quanto nos custa cada doente que está em casa, mas temos de certeza o quanto eles poupam ao hospital por não estar lá, e isso anda à roda dos 20, 30% do custo de permanência de um doente no hospital, o que é uma coisa que habitualmente satisfaz os conselhos de administração. Claro que depois temos outra parte que é muito interessante, que é a satisfação dos doentes e das famílias. Nós temos uma organização intra-hospitalar, como todos, dependemos diretamente do Conselho de Administração, não dependemos de nenhum serviço, porque a nossa função é aceitar doentes de todas as especialidades. Nós já levamos doentes, penso eu, praticamente todas as especialidades existentes. Felizmente é um hospital onde há muitas especialidades, desde a ginecologia até a neurocirurgia, passando pela ortopedia, pela cirurgia geral, pé diabético, os doentes diabéticos com as suas múltiplas complicações, temos levado de todos os serviços. Neste momento estamos a melhorar a nossa relação com os cuidados primários de saúde, que também já nos têm enviado ou sinalizado alguns doentes que nós avaliamos e acabamos por, por aceitar connosco e, portanto, estamos a ter uma área de influência dentro da nossa área geográfica, uma área de influência cada vez maior. A orgânica é sempre a mesma, há um coordenador médico, há um coordenador de enfermagem, há a colaboração com outras especialidades, que não a nossa, nós somos todos internistas, somos 3, eu com 2 colegas que fazem as visitas habitualmente, os enfermeiros também são todos especialistas de reabilitação e de enfermagem médico-cirúrgica, e que nos permite ter cuidados de reabilitação com os doentes que são importantes na sua recuperação mais rápida ou no acelerar da sua reabilitação. Há alguns elementos que são extremamente importantes. A assistente social, o nosso, que é absolutamente fulcral em toda a nossa atividade. Todos nós dependemos muito do fator social para internar estes doentes. Muitas vezes as famílias recusam porque não têm um cuidador que fique com o doente, as pessoas têm que continuar a trabalhar, não é economicamente viável pararem de trabalhar para tratarem os seus doentes, e isto implica um esforço grande por parte do Serviço Social para articular, às vezes, com alguns grupos de cuidadores que podem ajudar-nos nesta função de levar o doente para casa, arranjando alguém que não a família naquele momento tome conta. Farmacêutico, que é também outro elemento fundamental com quem nós discutimos as terapêuticas e discutimos a escolha dos antibióticos, a viabilidade dos antibióticos, a estabilidade dos antibióticos para poderem ser feitos em casa. Enfim, há não esquecendo, como é óbvio, a assistente operacional e a assistente técnica, que também, como é óbvio, têm o seu papel absolutamente fundamental. Olha, está a voltar para trás outra vez. Desculpem, não tenho jeito para isto. Peço desculpa. Obrigada, falta de jeito. Isto eu penso que já disse isto tudo. Os doentes têm que assinar um consentimento informado para aceitar a partilha
nos cuidados, porque de facto a alimentação e a higiene fica a cargo da família, e o tratamento a nosso cargo, e no fim, na altura da alta, é-lhes fornecido um questionário de satisfação, para o qual, e do qual eles nos dão feedback a posteriori, e que são publicados mensalmente entre nós, pelo Ministério, e é feita uma avaliação em geral de quase todas as unidades. Ora bom, eu também acho que já falei nisto, os critérios sociais são extremamente importantes, há que ter um cuidador, nem toda a gente tem, temos uma população muito envelhecida, temos grande parte dos nossos idosos vive sozinha até muito tarde, quando adoecem é muito complicado conseguir isto mais nas cidades do que nos hospitais mais pequenos, com uma rede social às vezes mais fácil de se conseguir. Nos hospitais grandes, quer dizer, nos hospitais das grandes cidades. E depois as condições de higiene e habitabilidade que todos precisamos, mas um doente precisa ainda mais que os outros. Os critérios clínicos eu já tinha falado. Temos um critério de exclusão que é importante, que infelizmente não é tão raro quanto isso, que é a doença psiquiátrica, e agora tanto se fala de saúde mental, de facto não temos condições para levar um doente com doença física, quando ele tem perturbação psiquiátrica e é um doente com agitação e nós não temos a certeza de podermos controlá-lo à distância. E depois também a capacidade do cuidador. Isto são pequenas amostras da nossa área, não quero alongar muito, porque estou também aqui entre o almoço. E aqui está os nossos recursos humanos. Apesar de tudo, nós começámos com 6 camas há 5 anos atrás, 4 anos e meio. Neste momento temos 12 camas, planeamos no final do ano ter 15 camas, só dependendo dos recursos humanos. Infelizmente mantemos os mesmos recursos humanos de quando começámos, dobrámos o número de camas, mas os recursos ficaram os mesmos e, portanto, isto é uma logística que nem sempre é fácil e com tudo aquilo que se ouve na comunicação social e que vamos sabendo por vários meios, é complicado. Mas penso que lá chegaremos, temos um regulamento, temos uma referenciação interna, e não é diferente de uma admissão em qualquer outro serviço hospitalar. Os questionários de avaliação são, pois, entregues no final do internamento. Eu acredito, ao fim de 5 anos de trabalho, penso que temos que continuar nesta luta, que é termos mais profissionais de saúde, termos mais qualidade para dar aos doentes, e que há muito mais doentes que nós possamos levar para casa. Aqui há 1 ano e meio começámos a ter também doentes nas ERPIs, nos chamados lares, desde que não pertençam à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e temos tido bastante sucesso, porque os doentes nos lares têm cuidador sempre e têm-nos facultado a entrada, porque perceberam que nós não vamos fiscalizar nada, vamos apenas tratar aquele doente naquele período, e saímos e endereçamos o doente aos seus donos. E, portanto, temos conseguido aumentar a nossa capacidade, mas pronto, esta é a nossa vida real, não tem nada a ver com telecoisas, como eu costumo dizer, telemedicina, mas acaba por ter, porque nós telefonamos aos doentes, os doentes telefonam-nos a nós só não temos ainda capacidade de telemonitorização, que é algo que está na calha, tem a ver exclusivamente com problemas informáticos, iremos ter certamente telemonitorização nos próximos meses para estarmos mais tranquilos com os doentes em casa e podermos ser acionados sem eles nos chamarem, de sermos nós a tomar
a decisão. E pronto, muito obrigada pela vossa paciência.